Queridos amigos da União Espírita Maria de Nazaré, que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade desse reencontro. Que Deus abençoe todos nós na noite de hoje e que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, possam abrir nosso pensamento, abrir nossa percepção para esse capítulo maravilhoso, onde nós temos a oportunidade de compreender realmente como se processa uma prece, qual o benefício realmente que a prece exerce sobre cada um de nós. E nós vamos hoje, capítulo 28, o item 46, coletânea de prece, no item 46, falando justamente sobre prece por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Eu, nesse momento, convido a todos para que a gente possa agradecer a Deus, pedir aos bons espíritos que aqui estão entre nós, para derramar sobre todos nós as bênçãos do entendimento, do discernimento de tudo que nós vamos aprender na noite de hoje. Que essa palavra dos Espíritos hoje, Jesus, sobre a prece, possa penetrar nosso ser, nossa alma, e nela fazer as transformações que nós precisamos, Jesus, para que nós sejamos melhores, criaturas mais felizes, criaturas mais bondosas, que possamos ter compaixão com aqueles que nos perseguem, Jesus, com aqueles que nos caluniam, ou seja, com os nossos inimigos gratuitos, que nós temos muito. Então, que Deus abençoe primeiramente a todos os nossos inimigos desencarnados e os encarnados que possamos ter na nossa vida. E que em nome de Deus, em nome de Jesus, possamos dar por iniciado o estudo do Evangelho da noite de hoje. Então, quando nós estávamos falando sobre a questão da prece por nossos inimigos e por aqueles que nos querem o mal. Instrução preliminar. Jesus disse: amai aos vossos inimigos. Neste ensinamento estão contidas a maior grandeza e a perfeição da caridade cristã. Mas Jesus não diz que tenhamos pelos nossos inimigos a mesma ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos diz neste ensinamento para esquecer as ofensas e lhes perdoar o mal que nos façam e lhes retribuir com bem o mal que nos hajam feito. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens o que é a verdadeira superioridade. Então nós estamos vendo que a verdadeira superioridade é a gente perdoar realmente. Às vezes a gente fica assim, puxa, isso é uma pessoa covarde, como é que a pessoa aceita uma situação dessa? E ali está realmente um corajoso, é perdoar aquele que pensa mal da gente, aquele que calunia contra nós. Então, se nós tivermos essa compreensão que os Espíritos vêm nos ensinar sobre a importância que nós devemos dar a essas pequenas coisas que o Evangelho nos ensina, cada dia vale o seu mal, cada dia vale o seu bem também. Se todos os dias nós acrescentamos novas atitudes, atitudes de compaixão, de bondade, atitudes de solidariedade, as atitudes de reflexão diante do erro que nós podemos fazer, nós vamos nos melhorando. Então é isso aí, meus irmãos. O Evangelho vem nos dizendo também que todas as vezes que nós guardamos uma mágoa no coração, todas as vezes que nós temos um pensamento negativo, nós movemos forças, nós damos início a eventos químicos em cada um de nós. Nós damos início a vibrações magnéticas. Nossos pensamentos vão começar a gerar desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai formando uma aura ao redor do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, e todos nós vamos ter uma atmosfera que
que é inerente ao que nós pensamos. Portanto, é sábio aquele que procura ter um pensamento bom, é sábio aquele que perdoa, é sábio aquele que tem compaixão daquelas pessoas que nos perseguem, daquelas pessoas que caluniam contra nós, porque nós estamos criando uma atmosfera de bem, de paz para nós próprios, e aí nós vamos nos conectando com almas semelhantes, com espíritos bons, com nossos guias, dando fortaleza na nossa alma e, além do mais, começando a dar equilíbrio orgânico em cada um de nós, porque os neurocientistas falam todos os dias que a doença provém do pensamento negativo, do pensamento de mágoa, do pensamento de vingança. Então, tudo isso gera desequilíbrio, gera doenças. As bactérias, os vírus que nós estamos vendo na Terra, esse vírus dessa pandemia terrível, os Espíritos vêm dizendo todos os dias que nós podemos nos livrar deles, podemos criar uma bolha de paz, uma bolha energética de proteção, se o nosso pensamento for de paz, de compaixão, de perdão. Então vejam a sabedoria daquele que adentra nas informações, nos ensinamentos e, além do mais, pratica tudo isso que a espiritualidade vem nos ensinar, como também os neurocientistas, fazendo um glorioso trabalho na Terra de transformação da humanidade. Então, a prece, na verdade, ela é um gatilho onde nós disparamos o nosso pensamento para o alto, para Deus. Pensamento de perdão, pensamento de misericórdia. Como é que Deus vai nos perdoar se nós não perdoamos os outros? Se nós pedimos por nós, para que Ele nos proteja, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos fortaleça, nós devemos pedir também para aqueles outros que nos perseguem. Porque a partir do momento que o nosso inimigo se melhora, que o nosso inimigo também dá um salto para se melhorar, ele deixa de vibrar negativamente conosco, deixa de vibrar desejando mal para cada um de nós, e aí nós vamos fortalecendo realmente as nossas estruturas físicas e psicológicas, nós vamos tendo equilíbrio, a alegria de viver. Porque a alegria de viver, ela trabalha justamente colada com o nosso sentimento de alegria de viver. Como é que nós vamos ter alegria de viver se nós guardamos mágoa no coração? Como é que nós vamos ter saúde se nós injetamos a doença dentro de cada um de nós, o desequilíbrio, os elementos químicos que vão trazer a desarmonia em nós devido à maneira errada de pensar? Então vamos ver que a doutrina espírita veio no momento exato da nossa vida. Nós que estamos passando por esse momento de transição, onde é necessário a prática do bem, onde é necessário todos nós mantermos a nossa atmosfera de paz, a nossa atmosfera de equilíbrio, a nossa atmosfera de compaixão uns com os outros, para que nós possamos, primeiramente, nos proteger, primeiramente, levar a paz para dentro de cada um de nós. E quando nós estivermos impregnados desta paz que nós construímos com as nossas ações no bem, nós passamos a ser um instrumento da paz. Nós passamos a ser um magnetismo positivo em onde nós chegamos, onde nós estivermos, nossas vibrações passam a atrair espíritos bons, espíritos elevados, espíritos equilibrados, espíritos que vêm cuidar da melhora da Terra, da melhora da humanidade, transformar essa tempestade que nós estamos vivendo numa paz, de um novo amanhecer no nosso coração, na nossa alma. Esse momento glorioso que nós estamos vivendo, nós pedimos a Deus, nós imploramos a Jesus para que está, justamente nesse período dificílimo de a gente perdoar, dificílimo de a gente compreender as coisas,
mas é o momento mais fecundo para que a gente possa dar um grande salto que nós precisamos na nossa vida, nas ações do bem, na transformação que devemos fazer, na restauração das nossas almas, porque nós estamos aqui para restaurar nossas almas, para recompor nosso organismo diante das nossas ações no bem, para que a gente tenha a alegria de compartilhar com as pessoas a felicidade que o bem traz para cada um de nós. Porque aquele que ama, ele não sente as misérias do corpo, nem as misérias da alma, os transtornos que os pensamentos de maldade traz para cada um de nós. Aquele que ama, ele tem os pés leves, como se tivesse transportado daqui da terra para o éter, para mundos luminosos, felizes, para um ambiente de perfume espiritual. Porque aquele que traz o amor no coração, aquele que traz o perdão, a compaixão, ele está conectado com o bem, conectado com as almas que estão acima de nós, que estão trabalhando para a grande mudança que está se realizando no nosso planeta. Nós vivemos no corpo biológico e estamos no momento mais denso da Terra, no momento mais denso que um ser humano pode estar, que é no corpo físico. Nós estamos aqui neste corpo físico, biológico, mergulhados justamente nos umbrais, que são as vibrações mais próximas da Terra. Os umbrais que são almas que perderam o corpo, mas que estão aqui ainda gravitando entre nós, se alimentando da mágoa, se alimentando do ódio, se alimentando dos vícios que nós trazemos, se alimentando das coisas materiais que se acabam, que degeneram, que nós vamos ter que deixá-las para que nós possamos alçar voos para colônias espirituais que estão acima dos umbrais. Quantas colônias maravilhosas! Quantas colônias estão recebendo agora nossos parentes, nossos amigos que estão partindo e se preparando para mais na frente voltar, com certeza, outros partindo para tomar o trem que vai levar para esferas mais distantes, de mundos onde ainda há dor, onde ainda as provas, onde ainda as dificuldades terão, porque serão compatíveis com o coração endurecido daqueles que não querem, que são recalcitrantes ainda no mal. Então esses serão recaminhados da terra para outros locais, para locais compatíveis, mundos materiais como a terra. Mas a terra está mudando para um mundo de regeneração, onde as vibrações magnéticas vão ser mais sutis, onde a maioria dos seres que aqui viverão na Terra, quando o mundo de regeneração estiver já completo a sua mudança, as almas que aqui estiverem, todas elas trarão vibrações amorosas, todas elas estarão em prece a todo momento, ligadas com Deus, ligadas com as esferas superiores, porque não mais vão ter a necessidade de passar por provas, expiações dolorosas como ainda estamos vendo aqui na Terra. Então, meus irmãos, agradeçamos a Deus, procuremos a todo momento estar em prece, não só quando a dor bater na nossa porta, não só quando a calúnia está ao nosso redor, não só quando as pedras da maledicência atirada contra nós, nos fere, mas, acima de tudo, quando nós estivermos 24 horas do dia com pensamento em prece, pensamento de louvor, pensamento de agradecimento a Deus pela oportunidade que estamos tendo aqui de vivenciar novas experiências, porque o lar onde nós nos encontramos é uma arena de brigas, de diferença, pai contra filhos, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido. E nós vemos vizinho contra vizinho, nós vemos no trânsito, nós vemos no mercado, nós vemos em todos os locais que vamos as intrigas,
o pavio curto, os nervos, a flor da pele, e é necessário essa questão de prece, estarmos atentos para as preces que devemos fazer. O que é uma prece se não a gente se conectar com Deus? A prece não é você ficar o dia todo com palavras bonitas na boca, uma atrás da outra, sucessivamente. Não, não é isso a prece. A prece é um estado de consciência, é um estado de compaixão, é um estado de louvor, é um estado delicado de cada um de nós. Porque a prece, meus irmãos, é feito um perfume. A gente não pode medir a qualidade de um perfume pela sua embalagem, pela a caixa exterior, mas sim pela essência daquele perfume que vai impregnando em nós e passa várias horas em cada um de nós. Assim também nós devemos prestar atenção em tudo, nas palavras que nós dizemos, porque nós podemos estar com palavras bonitas e macias, mas impregnadas de ódio, impregnadas de hipocrisia, de tantas outras coisas mais. Então a prece, esse chamamento da doutrina espírita para que nós observemos a prece, até orar pelos nossos inimigos. Já pensou que dificuldade? Porque o próprio Jesus diz no Evangelho que não é necessário que a gente se abrace com o nosso inimigo, porque existe uma lei que nós não podemos desconhecê-la, nós não podemos deixar de dar valor a essa lei de repulsão e atração de fluidos. Aquela pessoa que não gosta de nós, mesmo com o seu sorriso hipócrita, mesmo com a sua palavra mansa, mas as vibrações negativas que ela emite, as vibrações de raiva contra nós, as vibrações de desejar o mal, ela nos atinge sem nós percebermos com a linguagem, com os nossos ouvidos, nem com os nossos olhos, mas sentimos as vibrações. Assim como um perfume, quando ele é um perfume delicado, nós sentimos o aroma maravilhoso que nos envolve e que nos deixa feliz. Assim é a prece. Todos os dias nós temos como orar, todos os momentos nós temos como orar e, acima de tudo, valorizar esta oração. Valorizar esse sentimento de amor que nós devemos impregnar naquilo que nós estamos pedindo. Então, perdoar os inimigos é um exercício de caridade sublime, é um dos maiores que nós podemos imaginar nesse mundo que nós vivemos. Porque se nós temos dificuldade de orar por aqueles que nos amam, por aqueles que estão no nosso meio, por aqueles que frequentam as casas espíritas que nós frequentamos, por aqueles que comungam com o nosso pensamento, muitas vezes nós temos dificuldade de orar por eles. Imagina orar por aqueles que nos perseguem. Imagina orar por aqueles que nos caluniam. E é justamente aí onde a doutrina espírita extrapola, vem trazer uma forma totalmente inusitada, ou seja, para que nós possamos ir além, muito mais além, ou seja, não só orar por aqueles que nos amam, mas acima de tudo por aqueles que não gostam de nós, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Então Jesus vem nos mostrar, nos ensinar uma prática que vem trazer grandes benefícios para cada um de nós. E às vezes nós abrimos o Evangelho assim a esmo, e quando vem nessas preces, vem nessas orientações, a gente às vezes nem dá muita atenção a isso. Nós voltamos para outros capítulos do Evangelho muitas vezes. Eu falo isso por mim, porque quantas vezes eu vou abrir a ele, mas vem prece, eu digo, não vou nem... Vou ver outro assunto que eu estou precisando mais de outras coisas, ou seja, eu não dou o valor devido, muitas vezes. E tudo que a doutrina espírita nos trouxe tem realmente um objetivo. Nós estamos, nesse momento, mais carentes, a maior carência do ser humano é a prece, é estarmos em oração, porque a oração é que vai nos sustentar nesse momento de provas que estamos vivendo. A oração é que vai nos dar realmente o cimento, vai dar a massa, os tijolos, para que nós possamos construir a grande estrutura moral que nós precisamos
inabalável dentro de cada um de nós, construir o nosso castelo espiritual dentro de cada um de nós, com o alimento que nós devemos manter todos os dias através da prece, através dos conselhos que nós recebemos dos bons espíritos, porque todas as vezes que nós pedimos, nós receberemos. Porque Jesus disse, pedi e vos será dado. Então Jesus já alerta que tudo que a gente pede, a gente tem, a gente recebe imediatamente. E tudo que nós damos, a própria natureza se encarrega de devolver para cada um de nós. Portanto, sábio é aquele que deseja o bem para o seu inimigo. Sábio é aquele que deseja a felicidade para aquele que nos persegue. Sábio é aquele que não vibra com mal vontade, que não vibra desejando mal para ninguém. Porque ele sabe, através dos ensinamentos dos Espíritos, que todo mal que nós desejamos ao próximo, a nós, primeiramente, este mal vem dentro de uma lei natural, uma lei bumerangue, que ela vai e volta para aquilo. Então, se nós jogamos um pensamento, que esse pensamento seja de paz, que esse pensamento seja de compaixão, que esse pensamento seja de solidariedade, acima de tudo de esperança e de paz, de dias maravilhosos que virão, porque todos nós receberemos de volta esta prece que nós estamos pedindo, endereçando para alguém, nós vamos receber. Mas será que devemos orar pensando nisso? Eu vou dar porque eu vou receber? Se nós formos orar dessa forma, meus irmãos, nós já perdemos o mérito, nós já recebemos já de antemão o que nós desejamos, que é uma barganha, dá para poder receber lá na frente. Então a prece, ela tem que estar envolvida realmente num sentimento de gratidão, num sentimento sincero de compaixão, para que nós possamos levar as vibrações sinceras e elas voltarem sinceramente para a gente também. Nós precisamos ter cuidado com o que pensamos, nós precisamos ter cuidado com o que nós direcionamos para as pessoas, nós devemos ter cuidado como nós caminhamos na rua, caminhamos na sociedade, porque onde nós passamos, nós deixamos nossos rastros, nós deixamos nosso perfume, nós deixamos nosso azedume ou nossa alegria, nossa amizade sincera, depende de cada um de nós. Que possamos, meus irmãos, compreender tudo isso e incorporar em nós esses ensinamentos, porque é o que está faltando. Nesse momento delicado que nós estamos vivendo, onde a dor campeia, onde as desavenças, conforme nós falamos no começo, ela está a todo momento sendo vivenciada por cada um de nós. Nós devemos nos recolher na intimidade do nosso coração e ali orar, pedir a Deus, pedir aos bons espíritos, em silêncio, em paz, deixar que o nosso pensamento saia do nosso coração e vá em direção às almas luminosas, a Nossa Senhora Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que ela dirige o Vale dos Suicidas, por exemplo, ela dirige os que sofrem, ela está à frente de um trabalho glorioso, justamente recolhendo as preces de cada um de nós, para dali enviar seus mensageiros, levando a solução para aquele que sofre, para aquele que tem fome, para aquele que tem sede, para aquele que está sozinho nesse momento, sem ter uma só pessoa que o ajude. Quantas pessoas estão agora nesse momento solitárias? Quantas pessoas nem um cão tem para lamber suas feridas, tal qual aquele mendigo ficava aguardando as migalhas que caíam da mesa daquele homem rico, ali implorando a Deus que dali uma migalha caísse, e os cães daquele homem rico vinham lamber as feridas de Lázaro. E foi quando um dia aquele mendigo desencarna, junto com aquele homem poderoso e rico, que não dava nada aos pobres,
porque ele tinha de sobra na sua mesa, não estava nem aí para ninguém. E lá no mundo espiritual, que é o final de todos nós vamos voltar para a nossa casa natural, para o nosso estado natural de ser humano, sem o corpo, sem esta roupa que vai se acabar, que está se desgastando naturalmente, porque cada dia, meus irmãos, nós estamos mais próximos da volta. E nós vemos que está próximo da nossa volta. Porque todos os dias nosso organismo trabalha com mais dificuldade. Todos os dias nós queimamos neurônios, nós perdemos células e aí nós vamos ficando sem esse organismo se renovar e cada vez mais esse pássaro espiritual que é a nossa alma, vai de uma hora para outra escapar dessa gaiola de carne e vai voltar para o estado natural de ser humano, que é o estado desencarnado. E nós vamos ver o benefício que nós fizemos com as preces, os benefícios que nós vamos recolher na vida futura, dependendo do amor que nós ofertarmos ao nosso semelhante. Qual é o maior mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus nos ensina. E qual é o maior deles também, semelhante a esse? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nosso próximo, muitas vezes, ele nos maltrata, nosso próximo, muitas vezes, calunia contra nós, nosso próximo, muitas vezes, nos fere profundamente. E qual é o nosso papel? Qual é a nossa obrigação nesse momento? Se não a gente procurar ajudá-lo, se não a gente desde já perdoá-lo, se não a gente fazer o que a gente gostaria que Deus fizesse conosco, perdoar as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos vícios. Então, se nós temos nas mãos essa ferramenta maravilhosa, a doutrina espírita vem a todos os dias, em qualquer situação da nossa vida, vem trazer um ensinamento para que nós possamos transformar nossa vida para melhor. Então, aproveitemos todos nós, sermos espíritas, e dizer do fundo do nosso coração, agradecendo a Deus: Senhor, Senhor, muito obrigado por tudo que sou, muito obrigado pela dor, muito obrigado pelos caminhos que eu tenho que ir, muito obrigado pelo que eu tenho que descobrir, muito obrigado pelo abraço que tenho recebido de tantas pessoas que vêm nos colaborar com cada um de nós. Nós devemos estar em prece, porque a prece não é apenas uma articulação da nossa língua, da nossa voz, mas a prece é um estado de alegria que nós devemos estar. A prece é um estado de fé inabalável. Dizer que isto passa, como Chico Xavier nos conta, que Emmanuel disse para ele: Chico, pega uma cartolina e escreva. E Chico escreveu ali naquela cartolina: tudo passa, e botou na frente da cama dele, e todos os dias ele olhava para aquilo. Quando ele estava alegre e feliz, algo chamava a atenção dele, ele olhava para aquela placa e estava dizendo: isto passa. E ele parava e pensava que aquela alegria ia passar também. Quando daqui a pouco ele estava mais uma vez alegre, feliz, e de repente mudava o quadro, alguém estava assim caluniando com ele, e ele deprimido, cansado, olhava aquela placa e dizia: isso passa. E assim é a vida, tudo passa, meus irmãos, tudo passa na nossa vida, e isso vai passar também. Essa pandemia vai passar, a situação de doença de cada um vai passar, a situação difícil financeira que nós vivemos vai passar, a situação de convivência dolorosa vai passar, tudo vai passar, porque isso é uma experiência maravilhosa que a espiritualidade montou para cada um de nós, por acréscimo de misericórdia de Deus, nesse laboratório do mundo espiritual, onde nós exercemos aqui as experiências libertadoras. Desde que quando nós nascemos,
quando nós saímos do ventre da nossa mãe, ou aliás, quando nós somos fecundados, no momento onde o espermatozoide ele fecunda aquele óvulo, naquele momento nós sabemos, através das obras espíritas, através das obras de André Luiz, que é naquele momento do zigoto e o óvulo, quando ali se une, o espírito ali fica junto e suas vibrações magnéticas vai gerando aquele corpinho. Desde esse momento nós já vamos tendo a felicidade e nós podemos já ali, espírito está orando. Quem sabe se ali não estamos orando, pedindo a Deus para que aquela encarnação dê certo, naquele ventre da nossa mãe. E quando nós saímos e respiramos e choramos, a fragilidade do nosso filho já nos chama a atenção das obrigações de cada um de nós para com nossos filhos. E ali nós vamos crescendo as obrigações com os nossos amigos, com nossos parentes, com nossos vizinhos, as obrigações com os nossos funcionários, as obrigações com os nossos colegas dos centros espíritas, nossos companheiros que nós vivemos. E aí nós vamos vendo as obrigações de um avô para com o neto, e aí as obrigações com o nosso corpo, com a nossa alimentação e, acima de tudo, com as preces que devemos fazer para com aqueles que nos perseguem. Então que Jesus nos abençoe e que possamos nesse momento agradecer a Deus. Jesus querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de divulgar o Teu Evangelho, Jesus. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados. Abençoa a União Espírita Maria de Nazaré e todos os seus trabalhadores. Abençoa, Jesus, a nossa pátria, o nosso Brasil, e que possamos todos nós atravessar nesse momento glorioso de transição planetária, onde a paz vai a cada dia nos fortalecer e nos deixar mais próximos de Ti, Senhor. Em Teu nome, em nome de Deus, em nome de Maria Santíssima, nós pedimos permissão para dar por encerrado o trabalho de divulgação da doutrina da noite de hoje. Que assim seja, Jesus. Muita paz, que Jesus nos abençoe, meus irmãos.